palavra de Deus aí, já percura aí, você que está em casa também, que pegou a Bíblia aí, pegou a palavra de Deus. Vamos lá. Esse momento aqui o Miguel disse aqui, é sublime, né? A palavra de Deus agora, nós vamos pregar a palavra de Deus. Cantamos pregando, agora nós vamos falar pregando também. Vamos lá. Pegou a palavra de Deus e tirou a poeira daí. Liga com nós aqui que vai ter palavra de Deus para edificação da tua fé, né? E quando a fé ela é edificada, quer dizer, a probabilidade do milagre acontecer é muito grande, Mas foi cantado aqui, o último hino aqui, Jesus foi morar lá em casa. Talvez você que esteja assistindo o culto campeiro possa estar pensando, como eu quero que Jesus venha habitar na minha casa, como eu quero que Jesus venha morar no meu rancho, né? Que, pastora? Lembrou do Zaqueu, né? Que Jesus foi até a casa de Zaqueu e houve lá um milagre, né? Mas, irmãos, prestem atenção. Miguel, procura para nós aí o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. O último versículo aí do Evangelho de João. O último versículo do Evangelho de João. Tá? Depois que achar aí, tu pode dizer amém. Irmãos, Jesus foi morar lá em casa. Hoje eu quero falar um pouquinho assim, eu quero ser breve no que eu vou falar sobre história. Você sabia que ali a palavra de Deus é um livro também histórico? Você sabia disso? Que a palavra de Deus também é um livro histórico? E você pode ler como a cunho de histórico, geográfico também, mas eu quero te dizer algo que a Bíblia é muito mais que isso. É um livro profético, é um livro de revelação. Então nós podemos ler a Bíblia com várias percepções. Mas quando você lê com humildade, quando você lê com reconhecimento que existe algo muito maior que só um contexto histórico e geográfico, você tem, junto com você, quando você está lendo a palavra de Deus, o autor, o próprio Espírito do Senhor, né? O próprio Deus, pois a palavra é de Deus. Irmãos, mas pensando comigo aqui, o que é uma história? Eu tenho certeza que quando você era pequeno, alguém contou uma história para você. Ou teve pessoas que estão nos vendo aí até que uma vovó, um vovô, uma mamãe, um titio contava historinha para ela dormir, né? Contava uma historinha. Irmãos, as histórias estão aí. E as histórias, elas são contadas. E histórias reais e histórias imaginárias. Mas o que é preciso para que uma história aconteça? Vem comigo aqui. O que é preciso para que uma história aconteça? Primeiro, que alguém viva essa história. Ou que alguém crie essa história, certo? E para que essa história permaneça, ou para que essa história tenha repercussão, quem criou essa história, ou quem vivencia essa história, precisa transmitir para alguém essa história. Ou seja, contar essa história. Ou você seja testemunho de algo que aconteceu e você testemunhe algo dessa história. Então, para que a história aconteça, é preciso que isso venha a acontecer. Por que eu estou falando isso, meu amigo? Né? Que a história que eu quero dizer para você é como foi cantada nesse hino aqui. Quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, o que ele muda na vida de uma pessoa? A
História. A história daquela pessoa é mudada. Jesus mudou a minha história quando ele entrou na minha vida. Quando eu abri a porta do meu coração. Então, para que exista uma história, é preciso que alguém faça essa história acontecer. Vocês lembrem aí que no próprio estudo, né, não sei se nas faculdades, nos colégios, eu me lembro que na minha época era assim. Quando ia se estudar a história, se tinha a letra A, o ponto e o C. E também tinha a letra D, o ponto e o C, que quer dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Então, antes de Cristo, a história é de um jeito. Depois de Cristo, a história muda. Quem está entendendo diz amém. Amém. Cantamos aí, Jesus foi morar lá em casa, agora posso dormir nos pelegos tranquilo, posso cestear na sombra, no sombreiro. A gente usa um termo, né, que o sol ele nasce para todos, mas a sombra já é para poucos, né? A misericórdia de Deus alcança todos, né? Mas a intimidade com Deus é para adorador. Então eis aí uma grande diferença. Quem vai desfrutar dos segredos de Deus, das coisas que o carnal não pode ver e decifrar, são aqueles que buscam intimidade com Deus, que andam na sombra do onipotente. Então, irmãos, o que é preciso para que a história aconteça? É preciso que alguém faça ela acontecer. E no caso, irmãos, a nossa Bíblia Sagrada, ela conta a história de várias pessoas. Conta a história de pessoas que viveram há milhares de anos antes de nós. Conta a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Conta a história de pessoas que obedeceram, outras que desobedeceram. Conta a história de pessoas que foram rebeldes, outros que entraram na terra prometida, outros que não entraram. Repleta de histórias, repleta de história. Mas tem uma história que essa aí, quem tem um coração sensível, geralmente essa história faz correr alguma lágrima dos seus olhos. Quando nós lemos e percebemos que um personagem desta Bíblia que eu estou falando aqui, um personagem amou mais que todos, também sofreu mais que todos, mas ele amou mais que todos. Ele se doou mais que todos os outros personagens, mais que Abraão, mais que Moisés, mais que Isaac, mais que Davi, mais que Jacó, mais que Paulo, mais que todos. E a Bíblia toda aponta para ele, de início a fim, tanto das coisas que já aconteceram, como das coisas que irão acontecer. Eu estou falando do Senhor Jesus Cristo, aquele que fez a história acontecer. Só que agora, meus irmãos, eu quero que você preste atenção. Olha só o que o Miguel Leiria vai ler ali, o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 25. Capítulo 21, no versículo 25. Último versículo do Evangelho de João. Está escrito assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Olha, talvez, por Jesus Cristo ter
exercido seu ministério 3 anos e meio, a gente fica pensando assim, será um exagero que João escreveu? Ele disse ali, olha, se fosse escrever tudo o que Jesus Cristo fez, não teria livros no mundo que pudessem conter tudo o que Jesus Cristo fez. Meu Deus, olha o que esse homem fez. Olha o que Jesus Cristo fez quando veio a essa terra. O que ele fez? Ele mudou a história deste mundo. Você que está em casa, diga comigo aí. Jesus mudou a história do mundo. Primeiro, o que aconteceu? O inimigo das nossas almas tinha a chave da morte. O que Jesus faz? Jesus vem e toma das mãos dele a chave da vida e da morte. Agora, quem tem o domínio é quem? Jesus. É Jesus Cristo. Por isso nós vamos encontrar Jesus Cristo dizendo, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Por isso que o justo, aquele que teve a sua vida mudada, aquele que Jesus mudou a sua história, ele não teme o mal e não teme a morte. Porque ele está ligado em Jesus. Jesus é a fonte de luz, Jesus é a fonte de todas as coisas. Mas acontece que eu quero dizer para vocês que tem pessoas que conhecem a história de Jesus. Mas tem pessoas que não conhecem o Jesus dessa história. E o que o culto campeiro está fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui, é mostrar para você o Jesus dessa história. Porque foi ele que entrou na minha vida e mudou a minha história. Antigamente eu conhecia a história de Jesus, eu ouvia falar de Jesus. Quando falava assim, Páscoa, quando se falava assim, em coisas no sentido sagrado, quando se viu um crucifixo, eu conhecia a história de Jesus. Mas chegou um momento em que eu deixei de conhecer só a história do Senhor Jesus, para conhecer o Jesus dessa história. Então você vê o que João falou ali, lê de novo, Miguel, para nós. Olha só. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Meu Deus, quer dizer que tudo isso que a gente leu aqui nos evangelhos, lembra algum milagre que Jesus fez aí, Miguel? Cego de Jericó. Né? Curou o cego, né? Curou o cego. Vamos lembrar outro aí. Transformou a água em vinho. A água em vinho. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos que estava com fluxo de sangue e já tinha gastado com quem? Todos com o recurso que existia. A filha de Jairo. Filha de Jairo, né? Estava morta. O próprio Lázaro ressuscitou. Né? A sogra de Pedro estava enferma com alta febre já pensando que ela ia morrer. O que ele chegou? Ele curou a sogra de Pedro. Que outra coisa Jesus fez? Acalmou a tempestade, fez o vento e o mar se acalmar. Que mais? Vamos lá, irmãos. Vamos lembrar a história. O Gadareno. Vamos lembrar da história. O que ele fez? Ele foi num lugar onde ninguém conseguia libertar aquela pessoa, nem as correntes conseguiam agarrar aquele homem. Ele foi lá e expulsou aquela legião de demônio. Que mais? Tem muito mais ainda. Vamos lembrar. A viúva de Naim. A viúva de Naim perdeu seu filho, vinha chorando. O que aconteceu? Jesus tocou ali no esquife do caixão ali. O que aconteceu? Duas multidões, uma vinha chorando e a do Jesus. Uma vinha chorando e uma vinha feliz com Jesus. Jesus tocou na situação ali, mudou a história.
que mais, dona Fátima, a senhora falou aí? A multiplicação dos pães e dos peixes. Milhares de pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. E deve ter mais milagre, aquele homem que desceram pelo teto, que era aleijado, né? Até no hino que a gente canta, né? A gente pula essa parte que em cima de um telhado trouxeram o aleijado, né? Por causa da multidão subiram pelo telhado, de repente em frente ao mestre, simplesmente ele falou: levanta da cama e anda, e o paralítico levantou. É o homem das mãos furadas que estava ali. Irmãos, eu me arrepiei aqui, porque Jesus, ele mudou a história desse mundo. A Bíblia aponta para ele de início a fim, de Gênesis a Apocalipse. Jesus é o centro de todas as coisas, e nós estamos pregando Jesus aqui. E a cruz, pastor, ele teve ali na cruz, ali ele salvou na ele cruz. estava sendo crucificado e estava salvando. Pode isso? Só Jesus. Pode isso? Está sendo crucificado e estava salvando pessoas. Aqui a nossa irmã está dizendo aqui, né? O cego foi curado, o homem das mãos mirradas, o paralítico andando. Meu Deus! E João me vem com essa notícia aí no final do seu evangelho, que se fosse escrito tudo que Jesus fez nesses 3 anos de ministério, 3 anos e meio, não tinha livro para se escrever de tanta coisa que Jesus fez. Meu Deus, quanta coisa não chegou aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Mas aquilo que era necessário, Jesus cuidou para que chegasse até nós. Ula! Aquilo que era necessário, Deus cuidou para que chegasse aos nossos ouvidos. E é isso que nós estamos querendo falar para você. Há uma esperança para esta doença. Há uma esperança para esta dor. Há uma esperança para a tua vida que está sem graça, sem cor. Há uma esperança para ti, meu amigo, que está desanimado, que está fraco, que está caído. Há uma esperança. Nós nos alimentamos desta esperança chamada Cristo Jesus, Rei dos Reis. Glória! E eu quero te dizer que Jesus Cristo está escrito em Hebreus. Acha para nós, Miguel, Hebreus 13:8. Hebreus 13. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Foi cantado aqui propositalmente o último hino. Jesus foi morar lá em casa. Porque de repente é tudo que você precisa. Que Jesus entre na tua vida. Que Jesus entre na tua casa para mudar a história do teu lar. Estou contando aqui, estamos falando do que Jesus fez. Aquilo que a gente sabe, né, missionária Lígia? Daquilo que a gente sabe. Aquilo que foi escrito, que Deus teve o cuidado de deixar nosso entendimento, ó, que Ele curou o cego, curou o surdo, curou o mudo, fez o paralítico andar, fez o homem da mão mirrada ter a mão endireitada, fez o milagre da transformação da água para o vinho, andou por sobre as águas. Andou por sobre as águas. O que diz em Hebreus 13:8, meu irmão? 13:8 de Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje. Quer dizer, ontem, o que ele fez ontem? Nós falamos aí? Curou, salvou, reconciliou o homem com Deus, restaurou vidas, operou milagres e maravilhas.
Agora eu pergunto para mim e para ti que está vendo essa palavra aí. Isso que o Miguel leu aqui é mentira ou é verdade? Lê de novo, Hebreus 13:8. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Quer dizer, meu amigo, acabei de falar para ti. Está diante de ti o Rei dos Reis, Doutor dos Doutores, aquele que pode mudar a tua vida hoje. Deus teve o cuidado de te colocar nesta live, Deus teve o cuidado de me trazer essa mensagem, Deus teve o cuidado de manter essa história para todos nós lembrarmos que um homem pisou nesta terra e mudou a história deste mundo. Deus teve o cuidado de enviar o seu Filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é dele que nós estamos falando para você. Eu estou com a palavra de Deus aberta aqui, em Romanos capítulo 10, no versículo 9 em diante, onde diz assim, ó: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração você crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Glória a Deus. Você já escutou Glória a Deus. falar de salvação? Olha, pastor, eu estou chegando agora, eu não entendo muito de salvação. Bem simples e rápido que eu vou dizer para você. Jesus veio para nos salvar. O homem está condenado longe de Deus. Então Jesus vem, se entrega naquela cruz, se permite passar por tudo que passou, para fazer com que nós, quando olhássemos para ele, entendêssemos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele para morrer por mim e por ti. E todo aquele que crê nesse sacrifício passa de uma condição para outra, tem a sua história mudada, passa da condição de morte para a condição de vida. E aí nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo falando: eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. Irmãos, eu poderia seguir falando aqui, mas eu tenho certeza que o X da questão você já entendeu. Que o homem das mãos furadas segue operando milagres e maravilhas. Glória a Deus. Eis a pergunta que eu quero fazer para você. E aí? Você quer deixar que o homem das mãos furadas, aquele que mudou a história do mundo, agora mude a sua história também? Sim ou não? Se você quer que Jesus mude a tua história, você precisa dizer sim para ele e não para o mundo. Sim para ele e não para o mundo. Sim para ele e não para o mundo. Quando você olha para a cruz e vê que um homem inocente se entregou, que nos amou mesmo antes de nós o conhecermos, que se permitiu sofrer tudo aquilo, você começa a entender o propósito da cruz. E o propósito da cruz é loucura para as pessoas que vivem no mundo, mas Jesus morreu por elas. E hoje nós estamos te alertando e dizendo para você que se você crê no teu coração e confessar com teus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo também. Ele entra agora na tua vida, muda a tua história e você vai poder cantar: Jesus veio morar na minha casa e agora tudo mudou. Comigo é só alegria. Porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus! Quero
dar oportunidade ao presbítero Miguel para orar pela sua vida, por você que está tomando essa decisão agora, em nome do Senhor Jesus. para você que está decidindo Santo, por essa salvação, aleluia. por você que está agora sentindo aí, ó, o seu coração queimar. Sim, você Pai, pode ser curado hoje, agora. Você pode ser salvo, curado agora, em nome de Jesus. Aleluia. Basta apenas tu abrir teu coração, meu irmão. Basta apenas tu abrir teu coração, minha irmã. Dizer sim para Jesus e não para o mundo. Pai, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, que eu ministre essa oração nesta noite aqui, Pai. Meu santo e maravilhoso Deus, porque eu sei, Pai, que tem pessoas, Pai. Meu Paizinho querido e amado, meu Pai, aonde que estiver, Paizinho, chegando o sinal, Pai, dessa internet, meu Paizinho querido, pessoas, Pai, atribuladas, pessoas, Paizinho, que estão precisando, Pai, de um abraço, pessoas que estão precisando de uma palavra, e a palavra foi pregada, Pai. Por isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus, abra o teu coração, meu irmão, diga sim para Jesus, não para o mundo, não para o mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra, Senhor, naquela casa, naquele lar, Pai, onde tem pessoas atribuladas nesse momento, mas que a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, quando o Senhor entrar nesse lar, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, pessoas vão ser salvas, Pai, almas vão ser salvas, casal vão se reconciliar, Pai, o pai com o filho vão se reconciliar, Pai, vai haver cura naquele lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus. A oportunidade está aí, meu amigo, repita comigo nesse momento, diga assim: eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor, único e suficiente Salvador da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Receba esse Jesus e eu creio na minha e na tua vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, alguém contou para nós essa história. Glória a Deus. Aleluia. Alguém contou para nós essa história. E agora nós temos o dever de contar essa história, aleluia, também. Glória a Deus, aleluia. Todo salvo sim, quer salvar. É verdade, aleluia, glória. Nós fomos chamados para chamar. Alguém contou essa história tão linda, tão maravilhosa para nós e mudou a nossa história. É verdade. E nós estamos aqui contando essa história. É verdade, é verdade. Repetindo algo que tem mudado a vida de pessoas. Então, que hoje a tua história tenha sido mudada pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Pastora? Tem comentários, é isso? Vamos ver aqui a Cristina Valéria dando glória a Deus, a Lígia Barcelos, glórias a Deus, o Hermes lá dando amém, glória a Deus, a Cristina Valéria está dizendo glória a Deus, aleluia. O Hermes lá e a Jurema, sim, eu aceito Jesus, glória a Deus, amém. Aleluia. Aleluia, Deus maravilhoso, né? Cristina Valéria, amém, glórias a Deus. A Neuza Bela Guarda, glórias a Deus e aleluia. Agora, meu amigo, é deixar Jesus operar e você vai ver que você também vai contar essa história para outras pessoas. Amém? Quero lembrar agora a Lígia Quadros também dando glória, Deus seja louvado. Obrigado a todos vocês. Vocês tiveram a história mudada por Jesus, vocês têm que contar essa história para outras pessoas, né? A cruz e a sua ressuscitação é a redenção para a nossa vida. Amém, irmãos? Quero lembrar vocês que quarta-feira tem mais live do Culto Campeiro a partir das 19 horas. Tá? Mais gente dizendo ali, eu aceito Jesus 1000 vezes. Que alegria, irmãos, poder contar essa história que vocês conhecem e vocês também se fortalecer, sabendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Fiquem na paz do Senhor. Obrigado, Lígia. Obrigado, Márcio Costa de Oliveira. Obrigado a Indiara Cunha. Obrigado a Cristina Valéria. E a todos vocês que estiveram na festa do Galpão também. Deus abençoe a vida de vocês.